A paz de Deus. Nos últimos dias, eu recebi centenas de mensagens sobre um assunto que alvoroçou o meio da congregação cristã no Brasil. E eu observei duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Do lado de fora, um bando rondando, esperando um tropeço, um deslize, para transformar a fé de mais de 5 milhões de pessoas em espetáculo. E do lado de dentro, vozes sinceras, irmãos que amam esta obra, mas que, neste momento, não estão dizendo a mesma coisa. Antes de continuar, eu preciso deixar uma coisa muito clara. O Estatuto da Congregação Cristã no Brasil diz, no seu preâmbulo, que na parte espiritual não existe nenhum governo humano. Só o divino prevalece. E o site oficial declara que a congregação não mantém polêmicas sobre seus pontos de doutrina e não autoriza ninguém a fazê-los em nome dela. Ninguém, nem eu. Então, este vídeo não é a voz da congregação. Não existe a voz da congregação. E desconfie de quem se apresentar como esta voz. Eu falo como membro, como alguém que foi alcançado por esta obra e que não aceito vê-la caluniada em silêncio, nem vê-la tratada como se não houvesse nada a zelar. E eu vou te mostrar uma coisa nesse vídeo que talvez você não saiba. Tudo o que nós precisamos para atravessar este momento já está escrito, publicado, em documento público no site oficial ao alcance de qualquer pessoa. Antes de todo esse alvoroço começar, já estava no site e continua no site. Este vídeo não é uma resposta a ninguém, é um convite à reflexão e à leitura. Mas antes de abrir documento, eu quero abrir outra coisa, a memória. Porque tem muita gente falando sobre a congregação cristã no Brasil que nunca viu o que acontece dentro dela. Desde 1910, essa obra alcançou milhões de pessoas no nosso país e vem alcançando milhares de pessoas em mais de 80 outros países pelo mundo. Eu estou dizendo milhões. E eu não estou falando de números de site, eu estou falando de histórias reais. Eu ouvi dezenas, milhares de testemunhos. Mas nesse momento, quero falar só de mim. Antes de conhecer a CCB, eu não tinha propósito na minha vida. Na CCB eu encontrei, sobretudo na parte da evangelização. Deus curou meu joelho, havia 2 laudos médicos recomendando cirurgias. Deus fala comigo na CCB, Deus me mostra caminhos na CCB. Minha vida financeira se arruinou mais de uma vez, mas foi através da boca de um velhinho analfabeto, num púlpito da CCB, que Deus me falou que eu teria que buscar primeiro as coisas do reino. Primeiro, senão seria sempre esta montanha russa em minha vida. Deus poderia falar comigo em outras denominações? Sim, claro que sim. Mas eu sou feliz na CCB. Minha família é feliz aqui. Se eu colocar a família da minha esposa, que são da CCB, em ônibus, dá uns 5 ônibus muito fácil. Tem briga na nossa família? Claro que tem. Tem gente que não se fala? Claro. Mas quem quis sair da CCB, saiu. E está tudo bem. A vida prosseguiu para todos nós. E esta é uma obra que não cobra dízimo, que não passa o cartão, onde ninguém recebe o salário, do ancião ao porteiro, músico, povo da limpeza, povo da cozinha, manobristas, administradores, professores de música. Todo mundo trabalha de graça, voluntários, por amor. A CCB mantém a obra da piedade, cuidando de necessitado em silêncio, sem filmar, sem postar, sem tocar trombeta, porque o Evangelho mandou não tocar trombeta. Agora eu te pergunto, com toda a honestidade, uma árvore dá esse fruto durante mais de 100 anos, e a árvore é má? O Senhor Jesus diz que pela árvore se conhece o fruto. Isso significa que a casa é perfeita, que não há nada a zelar? Calma, nós vamos chegar lá. E é justamente aí que eu quero a sua atenção. Agora vem a parte
que uns dizem, a casa tem goteira, e outros dizem, a obra é perfeita. Parece que não dá para concordar com os dois, não é mesmo? Mas eu vou mostrar para você que dá sim. A doutrina é perfeita. O Espírito Santo não erra. A fé que a congregação cristã professa desde 1910 se mantém firme. Isso está nos pontos de doutrina, publicado, inatacável. Mas a conduta é viva. Abra o site, vá em tópicos de ensinamento e olhe quantas vezes está escrito lá: retificação do tópico X, reconsideração do tópico Y, complementação do tópico Z. Não é reforma da fé, é aperfeiçoamento da prática. A casa não está se reconstruindo, ela está se cuidando por dentro, com a fé de pé. E repare, quem faz esse aperfeiçoamento não é um homem, é o conselho de anciães mais antigos, reunido, orando, buscando na Bíblia. É a ata desta reunião que vira tópico. É a coletividade do ministério que corrige a si mesmo. Então, quando alguém diz a congregação é rígida, não muda, a congregação mostra, aqui lê, mudou 20 vezes, tudo documentado, tudo junto com o povo, tudo publicado no site. Isso é a goteira sendo consertada por dentro, com a casa de pé. É assim que você sabe que a obra não está morta, está viva o suficiente para se corrigir. Agora vem a segunda parte dessa discussão, porque não é só gente de fora querendo ver a casa cair. Tem gente que saiu da casa e não consegue parar de olhar para trás. Ninguém é obrigado a estar na congregação cristã no Brasil. Todo homem é livre e a liberdade vale também para o que sai. Deus abençoe o caminho de quem sai. Esse é o direito dele. Mas aquele que se separa de um lugar e depois passa a vida comentando cada passo de quem ficou, da obra que ficou, vigiando cada palavra, esperando um erro para gritar, aquele não se desligou de verdade. Deixe eu contar uma história que acabou de acontecer. Um ancião dessa obra, com mais de 25 anos de ministério, não vou citar o nome dele, não precisa, se sentiu incomodado com uma orientação que a congregação dá há décadas sobre o batismo. Ao invés de conversar com o ministério, de buscar nos sites os documentos que já explicam tudo isso, ele decidiu fazer outra coisa. Subiu ao púlpito, mesmo depois de renunciar, e pregou contra a própria doutrina que o formou. E mais, pregou 2 vezes em 2 igrejas diferentes. E a mensagem mudou de uma igreja para outra. E como você vai ver a seguir, no ponto mais importante, a mensagem mudou de uma igreja para outra. Aí o irmão Belmar disse assim: água do batismo perdoa pecado? O irmão Toninho, que é o Antônio Graciano, deu risada, irmão. Ele sorriu e todo o povo sorriu que estava ali. Anciães, diáconos, como se fosse uma piada. E respondeu para ele: que pergunta? É claro que perdoa. É claro que perdoa. Ele falou: a água do batismo perdoa pecado? Irmãos, o irmão Antônio balançou a cabeça, irmãos, sorriu, todos sorriram, acompanharam o sorriso dele. E aí ele respondeu para o irmão Cleosmar: é claro, irmão Cleosmar, que a água do batismo não perdoa o pecado. Que a água do batismo não perdoa o pecado. Você viu? Aquele que saiu e está gritando não está nem mesmo consistente consigo mesmo. Porque o objetivo não é a verdade, é a mágoa, é a ferida que não cicatrizou. E te digo mais, o comportamento deste ancião não é exclusivo dele. Tem acontecido em outros lugares, mas isso vai ser assunto para um outro vídeo. Mas não aceito que ele pinte como errado quem ficou. Eu fiquei. E não aceito calado que ele use a fé de milhões como trampolim para o seu próprio ego, para os seus próprios objetivos.
porque a congregação responde, e responde curiosamente com o que já estava escrito, publicado nos sites, antes dele mesmo renunciar. Agora vem a parte que talvez uns não queiram ouvir, mas é a parte mais importante. Porque quando a gente fala a goteira se conserta, a pergunta que fica é: quem conserta? E a resposta é: a gente mesmo, nós mesmos. E tem uma cobrança que precisa ser feita. Não é crítica, é convite, porque está escrito. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de verdade. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Está na Bíblia que a gente professa, que a gente acredita. Manejar bem. Você sabe o que é manejar bem alguma coisa? É conhecer, é ter familiaridade, é saber onde cada coisa fica. E manejar bem a palavra significa exatamente isso. Saber a Bíblia inteira, não pedaços, não versículos isolados, fora de contexto para criar pretexto. Eu não vou vender nada para você. Eu não vou pedir nem o seu like, nem para você compartilhar hoje, de tão importante que é esse assunto. No meu canal tem uma série chamada Teodidata. E lá eu falo como acontece o aprendizado de um cecebiano raiz. O cecebiano raiz nem sabe o que é teodidata, mas ele pratica mesmo sem saber. Do ar que respiramos, existe aproximadamente 21% de oxigênio. Você não precisa saber disso. Você respira e pronto. Teodidata na CCB é a mesma coisa. Ajoelha, ora, busca a guia do Espírito Santo, lê a Bíblia com tópicos de ensinamento, dicionário bíblico e vai construindo seu entendimento, passo a passo, tijolo a tijolo. Mas quando alegam que na CCB se proíbe estudo da Bíblia, o que se quer dizer é que não fazemos curso de teologia que eles vendem. Então, para acalmar os críticos desse assunto, teríamos que fazer os cursos teológicos deles. E isso também foi um dos motivos que Franciscon rompeu com a presbiteriana e foi usado pelo Senhor para iniciar essa obra no Brasil. E novamente, não quero te vender nada, mas aqui no canal tem a nossa história e você pode ver de graça desde quando começou lá em Chicago. Os bereanos, aqueles de Bereia, que o Evangelho chama de mais nobres, eles faziam uma coisa: examinavam cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Atos capítulo 17, versículo 11. Nobreza de espírito não é fugir da pergunta, é coragem para responder com a Bíblia aberta. A própria congregação tem encorajado o ministério, toda a irmandade, a leitura diária da Bíblia como prática salutar e primordial. Primeiro Pedro e leia a Escritura. É preciso ler, é preciso exortar, é preciso ensinar. Aplica-te em ler. Esse negócio de que não pode ler que é perigo, irmão, não tem nada disso não. A letra mata, a letra do Velho Testamento, mas a letra da... Agora eu quero dar um testemunho pessoal. Nós somos um dos países que menos lê no planeta. A leitura de livros por habitantes no Brasil é algo que beira o desprezível. Então talvez seja uma questão cultural. As pessoas, de um modo geral, não gostam de ler. Tem ancião que eu conheço, ministério de 40, 50 anos, que só lê a Bíblia e dicionário, bilíngue até, porque entende que a palavra não precisa de intérprete, precisa de leitor. Nós precisamos ter o hábito de leitura. Aquele que faz isso está certo, está alinhado. Mas nem todo obreiro está assim. E isso é uma ferida que a gente precisa ver e consertar. Por dentro, junto. Porque a goteira não se conserta negando que ela existe. Se conserta subindo no telhado, de Bíblia aberta, de joelhos e olhando para ela de frente. Eu terminei aquilo que tinha para dizer. E agora eu vou fazer o que a gente sempre faz quando não há mais palavras. Eu vou orar. Jesus Cristo me salvou da escravidão, me salvou da ilusão
que o mundo material me responderia às minhas perguntas mais íntimas. Jesus é meu amigo, Jesus habita dentro de mim. E eu preciso te dizer uma coisa muito importante que eu aprendi nestes dias. A congregação pode falhar, o ministério pode falhar, os anciãos podem falhar, eu posso falhar, você pode falhar, mas Cristo nunca falha. E é nele que eu coloco a minha confiança, não na instituição, mas em nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, eu oro pelos que saíram desta obra, pelos que estão feridos, pelos que entendem que estão em algo melhor, pelos que estão perdidos, que tu os encontres onde eles estiverem, que a tua graça alcance aquele que renunciou, aquele que grita na internet, aquele que não tem mais esperança, que eles conheçam a profundidade do teu alcance, da tua misericórdia e do teu amor. Guarda a tua igreja, Senhor, guarde o teu povo, que possamos crescer ainda mais, não só em números, mas na maturidade e na palavra. Que Deus abençoe todos nós, mulheres e homens que compõem a congregação cristã no Brasil. Deus abençoe a tua vida e de sua família. Amém, amém.